Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à minha apresentação. Eu sou o professor Martoni Demes, vou apresentar o trabalho do meu orientando, o Wellington Silva, que infelizmente, por motivo de força maior, ele não pôde gravar esse vídeo. Mas eu, como coautor, eu vou apresentar para vocês. Então, primeiramente, nós vamos falar nesse trabalho sobre o artigo Interpretabilidade em Modelos de Aprendizagem de Máquina para a Previsão Espacial, um estudo comparativo, né, com os métodos, com os tipos Shape e Lean, beleza? Então, pessoal, primeiro eu quero comentar com vocês aqui, os modelos de Machine Learning, eles explicam bem, né? Eles aplicam bem, só que eles agem como caixa preta. Como é que é os resultados? Como é que, às vezes, fica um pouco complexo, né? Entender os gráficos, entender, interpretar os resultados. E em contextos mais sensíveis, como, por exemplo, planejamento urbano, políticas públicas, saúde, essa transparência ela é crucial, porque você vai transmitir para pessoas leigas, pessoas que têm baixo conhecimento, né? E o que é que acontece? Nós temos que ter essa interpretabilidade dos resultados ampliada, com a confiança e uma utilidade de fato social, né, desses modelos, beleza? Então essa é a ideia. Então o que é que acontece? O objetivo desse estudo é aplicar o Shape e o Lime para explicar, por exemplo, previsões espaciais de valores imobiliários, né? Nós vamos comparar modelos lineares, né, de aplicação com modelos de árvores, né, Randolph, XGBoost, e vamos integrar, né, essa acurácia e clareza interpretativa, beleza? Para isso, pessoal, primeiro eu fiz uma busca de trabalhos relacionados a esse entendimento, né, e também como referencial teórico. Eu trouxe, por exemplo, esse trabalho do Ludwig e Lee, que fala sobre o shape, né, que ele fala sobre essa consistência e precisão local, certo? O de Ribeiro, quando ele fala do LIM, ele faz explicações simples, né, e compreensível, que é o objetivo desse LIM. E o Robert, ele faz essa validação espacial robusta. O trabalho de Slack, ele trata da estabilidade e vulnerabilidade das explicações, né? Porque eu tinha que entender isso aí. E o Shape Lim, eles são complementares, né? Um tem um rigor e o outro é mais acessibilidade, mais entendimento, beleza? Então, por isso que eu trouxe os dois. Como é que foi a minha metodologia? Como é que foi a nossa metodologia de pesquisa? É a caracterização da base georreferenciada, com GeoFusion, utilizado dessa maneira, aplicação de 3 modelos de machine learning, regressão linear, random forest e XBoot. Aí tivemos essa validação espacial, né, por meio de blocos, e essa aplicação, posteriormente, do Shape e Lim, que um é para análise global e o outro para análise mais local, mais específica. E o destaque é para a prevenção, né, de overfit espacial com Spadefold, né, que é uma espécie de scaffold, digamos assim. Beleza? A base de dados são dados georreferenciados em bairros e setores censitários. As variáveis foram renda média, densidade populacional, escolaridade, distância, transporte e infraestrutura. E temos uma variável alvo, que era o valor por metro quadrado, que era o valor que a gente tinha que calcular nessa regressão. Beleza, pessoal? O pré-processamento, no caso, tivemos uma imputação, padronização, on-hot encode, para organizar e melhorar os dados, e o space features, né? São mecanismos que a gente utiliza, né, para pré-processamento. E a imagem sugerida, mapa de calor de valores imobiliários, que eu vou mostrar posteriormente. Tá bom? Então, bora lá. Bom, os resultados preditivos, nós temos aí o modelo de regressão linear, né, o R, né, que é essa taxa de R ao quadrado, deu 447, o Randolph 618, e o XGBoost foi 647. O RMS também, que deu 520 regressão linear, 410 o Randolph e assim por diante, e 345, né, sucessivamente, com o XBoot. Beleza? O MAI, ele deu 380, 295 e 281. Qual a interpretação que eu trago desses resultados imediato? Como eu trouxe aí a imagem do artigo, né? Nós vemos que os modelos baseados em árvore, eles superam abordagens lineares, né? Capturando relações não lineares e complexas, né? Então, isso aí são os valores que eu calculei, né?
das métricas de erro, as métricas relacionadas à predição de regressão. Tá bom? Então, como é que agora vamos para a interpretabilidade global. Essa Shape-Schumacher plots é a importância média das variáveis, né? Os principais fatores, né, dessa interpretabilidade global é a renda média, a densidade populacional, a distância de transporte. No caso, quanto menor, melhor. A densidade, quanto maior, acrescenta mais, e a renda, quanto mais, acrescenta mais também. E Partition Dependence Plot, ele confirma, né, esse gráfico entre renda média, renda e preço de imagem e em quadrado. Como a imagem que eu vou trazer depois do Shape e o PDT. Vamos ver aqui as imagens. Ó. Por exemplo, nessas imagens eu tenho aqui as variáveis, né, em relação para ter essa interpretabilidade, a importância das variáveis globais segundo o Shape. A renda média, observe que do lado direito, quanto maior, é porque mais alto vai ser, né? Não é isso? E mais vai afetar. E desse lado direito, quanto menor, né? Menos vai afetar. E aí esse é o entendimento que a gente tem que ter. Deixa eu explicar melhor. Então, o que acontece, pessoal? O Shape, né, no caso aí, ele mostrou como essas renda média e densidade populacional e proximidade de transporte são os principais fatores para alterar o valor do metro quadrado, né? Esses três principais aspectos aí, beleza? É como se fosse, pessoal, para entender melhor, pense num bolo, né? Cada ingrediente contribui para o sabor. Esse shape, ele diz quanto de cada sabor vem da renda, né? Quanto vem da localização e quanto vem da estrutura. Então, essa é a ideia, basicamente, do shape, é isso aí, certo? Traduzindo melhor o gráfico, né? Nós vemos que cada linha é uma variável, né? Como vocês podem ver aí, e cada ponto representa um bairro ou uma unidade. E os pontos à direita, eles aumentam o preço, e os pontos à esquerda, eles diminuem o preço. Essas cores indicam o valor da variável. O vermelho é alto e o azul é baixo. E variáveis no topo são as mais importantes. Então, essa é a interpretação que a gente pode fazer por shape. Beleza? Então, essa é a ideia. Vamos passar para o próximo. Esse outro aqui, pessoal, como eu falei anteriormente, o Partition Dependence Plot, o PDP, e esse gráfico ele foca numa variável específica, né? Por exemplo, no caso aí é a renda média, não é isso? A renda média, e mostra como ela sozinha afeta o valor do metro quadrado. Você está entendendo? O eixo X representa a renda média, o Y representa o metro quadrado. E essa linha mostra a tendência geral. Quanto maior a renda, maior o preço dos imóveis. Então, esse também é outra demonstração dessa interpretabilidade, né? E esse modelo, aqui o modelo, no caso, né, ele mostra a relação isolada entre preço, renda e preço, né, isoladamente. O anterior era vários itens ao mesmo tempo. Percebemos que, à medida que a renda média de um bairro aumenta, o valor dos imóveis também sobe. Ou seja, o modelo aprendeu que a riqueza atrai valorização. E algo intuitivo, né? Mas agora confirmado por dados. Tá bom? E o próximo gráfico, pessoal, nós vamos ver a interpretabilidade local, né? Que o Shape, Force Plus e o Lime explica um caso específico, né? Que são as diferenças regionais, áreas centrais, né? Que é relacionado com renda e transporte, as periferias, densidade e infraestrutura, e tem alguns insights, né? Algo que a gente pode tirar. Os modelos interpretáveis, eles ajudam a identificar impactos sociais, né? Como vocês vão ver já no gráfico. E também espaciais. E a transparência, que é uma ferramenta urbana de governança humana baseada em dados. Como vocês podem ver aí, como vocês podem observar, nós temos esse gráfico aí, que é uma análise local utilizando Shape Force Plot. O que acontece aí, pessoal, nesse slide? Esse gráfico ele explica uma previsão individual, ou seja, porque o modelo previu determinado valor de um bairro específico, né? As barras vermelhas, elas empurram os preços para cima, certo? Como vocês podem ver aí, né? Esses valores aí, né? Os domicílios, as classes, né? Enfim, desses valores que estão disponíveis aí. As azul, elas empurram os preços para baixo, correto? E o valor no centro é o resultado final da previsão. Como é que seria?
nesse modelo aí, ele chegou ao preço daquele bairro, né? Nesse caso aí. Por exemplo, a renda alta e boa infraestrutura, como o caso do vermelho, empurra o valor para cima. Já a distância de transporte e a densidade, a alta densidade, que é o azul, empurra para baixo. Assim conseguimos ter essa lógica do modelo em cada caso, que é o que antes era uma caixa preta, algo de interpretar. Beleza? Então, essa é a ideia. Então, a conclusão que eu trago aqui, pessoal, para concluir, é um planejamento urbano mais inteligente, né? O Shape Lim permite decisões transparentes e éticas, né? Como vocês podem ver aí. E no futuro a gente pretende aplicar com séries temporais e também aplicação de Deep Learning, interpretável. E investigar uma justiça algorítmica e uma equidade social. Essa é a ideia. Mais do que prever o futuro, no caso, das cidades, precisamos entendê-lo. Beleza? Então, esse foi o artigo Interpretabilidade de Modelos de Aprendizagem de Máquina para a Aprendizagem Espacial, um estudo comparativo de Shape e Lean. Eu agradeço a todos por assistir o vídeo até aqui, deixo o meu abraço e muito obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.